Número legal, declara aberta a 13ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 12ª sessão. Se não houver objeção, vou dar por aprovado. Está aprovado. Consulto o doutor Rafael Baldo, digníssimo representante do Ministério Público de Contas, sobre o eventual interesse processual e alguns dos itens na nossa pauta de hoje. Bom dia, Vossa Excelência, doutor presidente dessa colenda Câmara, demais nobres julgadores, doutor representante da Fazenda, doutor secretário editor-geral. O Ministério Público de Contas tem interesse em sustentação oral nos seguintes itens. Seção estadual, doutor Sidney Beraldo, item 7. Doutor Alexandre, item 14. Seção municipal, doutor Citadini, itens 41 e 42 em conjunto. Item 43. Dr. Sidney Beraldo. Itens 46, e 64. E, por último, Dr. Alexandre, itens 81 e 83. Muito obrigado. Deu para anotar? Sim. Ok. Então, iniciemos a nossa jornada estadual. Relato os itens 1 a 4, que serão em conjunto. Tratam-se de contratos da Secretaria da Segurança, prestação de convênios, ajustes aqui citados, tiveram manifestação favorável da Casa e da Procuradoria da Fazenda e também do Ministério Público de Contas. Meu voto vai no sentido da regularidade com as recomendações em cada um dos autos. Em discussão, votação aprovada. Item 5, retiro de pauta e retorna ao gabinete. Com a palavra do conselheiro Sidney Beraldo, item 6. O quê? 5. 5. Eu retirei o 5. E agora? Ah, tá. Palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Citadini, senhor conselheiro auditor, doutor Alexandre Sarquis, muito bem-vindo aqui à nossa Câmara, senhores procuradores, senhora procuradora, doutora Cristiana Freitas Cavezari, da Procuradoria da Fazenda, doutor Rafael Baldo, Ministério Público de Contas, doutor Sérgio Rossi, nosso secretário-geral, senhores funcionários. O item 6, senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. Ok. O 7 é a sustentação oral do Ministério Público. Que trata de convênio celebrado pela CDHU senhor, com a Prefeitura de Aramina. Antes do relato, deixa eu registrar aqui para nós a presença muito honrosa de duas pessoas. O ministro Almir Pazianotto, ex-deputado, a quem tanto estimamos e que é uma presença de grande destaque em todos esses anos. Nós o saudamos e agradecemos. E o deputado Mesquita, Evandro Mesquita, de longa data, conhecido e nosso amigo aqui da casa. Eu cumprimento aos dois e passo a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo e me desculpo por ter interrompido a colocação. Então, gostaria de também reforçar aqui os cumprimentos e a presença honrosa aqui do ministro, deputado estadual, sempre teve muito fotos em São João da Boa Vista, patrocinado pelo nosso saudoso Major, não sei se o senhor se lembra,
do Major, que era sempre um admirador e apoiador do ministro Almir Pazianotto. E também o nosso sempre deputado Dr. Evandro Mesquita. Prazer recebê-los aqui no nosso tribunal. O item 7 trata de convênio celebrado pela CDHU com a Prefeitura de Aramina, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros para a produção de 93 unidades habitacionais. Solicita o nobre representante do Ministério Público de Contas, doutor Rafael Baldo, sustentação oral com relação a esse item. Obrigado, Vossa Excelência. No presente caso, temos um convênio entre a CDHU e o município do Estado de São Paulo, visando a construção de unidades habitacionais. É um tema recorrente nesta Corte de Contas. Regra geral, esse tipo de convênio, ele prevê uma repartição das atribuições. Por um lado, a CDHU, ela procede à transferência dos recursos, promovendo de antemão um plano de trabalho genérico, sem especificar o cronograma de desembolso e sem especificar as metas, pois elas serão definidas conforme as peculiaridades de cada município e de cada objeto dos respectivos convênios. Por outro lado, e geralmente, os municípios costumam, nessa repartição de atribuições, contribuir com a doação dos respectivos terrenos e a execução das obras, ou diretamente ou por intermédio de licitações. Ela se incumbe, portanto, de proceder aos respectivos procedimentos licitatórios. Este é um quadro muito comum aqui na Corte de Contas. Esse tipo de convênio é muito comum. Regra geral, as falhas geralmente consistem nessa elaboração a priorística e abstrata dos planos de trabalho e da falta de cronograma financeiro e da falta de especificação de metas. No presente caso, temos uma circunstância peculiar que distingue de todos esses precedentes já julgados regulares por esta colenda Corte de Contas. Podemos falar, a partir dessa visão geral dos convênios correntes na casa, que existiria uma forma de convênio por adesão. Assim como no direito do consumidor nós temos a figura do contrato por adesão, em que uma das partes ela tem uma certa primazia em relação às demais, aqui nós poderíamos falar num convênio por adesão, porque a CDHU impõe um modelo padronizado de termo de convênio e de respectivo plano de trabalho sobre os municípios que visem a construção de unidades populacionais nas respectivas cidades. E é neste contexto que desponta, no caso concreto, a situação peculiar de adoção do sistema de autoconstrução, comumente conhecida como mutirão. A grande falha apurada pela ATJ Engenharia, no presente caso, foi a presença dessa adoção desse sistema de autoconstrução, mutirão, sem proceder ao respectivo abatimento do valor dos custos cabíveis. Quando a CDHU ela procede à construção de casas populares por intermédio dos municípios, adota-se uma tabela previamente fixada de custos. Esses custos eles englobam os insumos e a mão de obra. No caso, não houve um abatimento da mão de obra, porque executada, no caso, pela mão mutirão. Além disso, em virtude dessa adoção a priorística de uma tabela pré-definida, também não ficou certeira a divisão de responsabilidades entre os mutirantes, aqueles que participariam diretamente da construção, e aquelas atribuições devidas à municipalidade. O que deveria a municipalidade contratar, licitar, e quais seriam as responsabilidades dos mutirantes? O grande tópico aqui, então, é a falta de abatimento do valor de mão de obra em função da construção direta pelos beneficiários das casas, das unidades habitacionais. A SDG, ao longo do processo, procurou legitimar essas falhas na existência de precedentes. Todos os precedentes elencados referem-se a outras circunstâncias que não a adoção do sistema de mutirão. Assim, passo a referir-me a cada um desses precedentes citados. Todos os precedentes têm a mesma configuração.
TC 32.770 de 2009, 32.406 de 2009, 36.028 de 2009, 36.032 de 2009, 39.975 de 2009 e 36.018 de 2009. Todos esses referem-se a convênios do CDHU com várias municipalidades. E todos têm objetos, falhas comuns. Sem plano de trabalho, sem definição de metas, sem cronograma financeiro. Todos os planos, a alegação da fiscalização é que os planos de trabalho deveriam ser elaborados pelos municípios, e não uma adoção daquele plano de trabalho a priori e abstratamente confeccionada pela CDHU. Temos uma situação aqui de distinguishing. Não há que se falar na aplicação dos precedentes, porque, no caso, há uma situação peculiar, ainda não apreciada por essa Corte de Contas, que é a necessidade de abatimento dos preços em decorrência da adoção do sistema de mutirão. É por isso que o Ministério Público acompanha a ATJ Engenharia e manifesta-se pelo julgamento de irregularidade da matéria. Muito obrigado, Vossa Excelência. Ok, a palavra ao conselheiro Beraldo. Senhor presidente, eu vou retirar de pauta o item 7, levando em conta os argumentos trazidos aqui pelo Ministério Público, para que possa avaliar com mais detalhes. Retiro de pauta o item 7. O item 8 versa sobre o contrato precedido de pregão eletrônico celebrado entre a Secretaria da Educação e a Diretoria de Ensino, Região Leste 4, e a Visa Clem Portaria e Higienização Limitada, para a prestação de serviços de limpeza em unidades escolares. Cuida ainda do reajuste contratual realizado. No caso, a instrução é dividida. O convênio celebrado aqui em relação à licitação e o contrato firmado pela Secretaria da Educação, o único questionamento refere-se ao reajuste de preços, tendo a origem demonstrado que foi este realizado de acordo com as regras previstas no edital e no contrato, quer quanto à periodicidade, quer quanto aos índices ajustados. Diante do exposto, eu voto pela regularidade da matéria em exame. Em discussão, votação, aprovado. O item 9, convênio celebrado pela Secretaria de Turismo, Departamento de Apoio do Desenvolvimento das Estâncias, com a Prefeitura de Campos do Jordão, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros para revitalização e adequação de praças em torno. A instrução também é dividida, mas as impropriedades apontadas foram esclarecidas pelas justificativas e documentos anexados. Observo, aliás, que o convênio similar, celebrado entre os mesmos partícipes, com apontamentos idênticos ao aqui consignados, foi julgado regular pela primeira Câmara, conduzidas as falhas de natureza formal ao campo das recomendações. Entendo que a mesma solução se impõe no caso vigente, razão pela qual eu voto pela regularidade do convênio em exame, com a advertência assinalada no voto. Em discussão, votação, aprovado. O item 10 versa sobre 41 termos aditivos a contrato celebrado entre a Unicamp e Centro de Saneamento de Serviços Avançados Limitada para a prestação de serviços de limpeza predial. O contrato e os primeiros 13 termos aditivos foram julgados regulares por esta Corte. A instrução mostra-se também dividida. Entretanto, entendo que os termos aditivos entre 14 a 36, que se limitaram a prorrogar o prazo de vigência do contrato, a reajustar o preço pactuado e alterar quantitativos observados aos limites legais, não apresentam óbices à sua aprovação. O termo aditivo número 37, entretanto, promoveu o reequilíbrio econômico-financeiro do ajuste, sem que estivessem devidamente comprovados os requisitos para tanto. Os demais foram afetados pela acessoriedade e se mostram, assim, também irregulares. Em face disso, voto pela regularidade dos termos aditivos de número 13 a 36 e pela irregularidade dos termos aditivos de número 37 a 50, com aplicação de multa
de 200 UFESPs ao pró-reitor de desenvolvimento universitário à época, Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva, que assinou o termo que promoveu o reequilíbrio econômico em questão. Em discussão. Votação. Aprovado. O item 11 trata de contrato precedido de pregão eletrônico celebrado entre a Sabesp e Novata Engenharia Limitada para serviços de restauração de edificação remanescentes de prédio integrante do conjunto arquitetônico de saneamento das cidades de Santos e São Vicente. Meu voto acompanha a instrução, que é desfavorável. Ainda que algumas questões possam ser consideradas justificadas pela origem, inclusive a relativa à adoção do pregão, remanesce a inexistência da planilha com a composição de todos os custos unitários que foram contratados e que serviriam de base para a execução do objeto e para as respectivas medições e pagamentos do contrato. Em se tratando de um elemento imprescindível para a validade do ajuste, sua apresentação já deveria estar prevista na minuta do contrato que integrava a convocação editalícia, tendo em vista que não existe esta previsão no edital, este também se encontra maculado. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 300 UFESPs a cada um dos responsáveis. Em discussão. Votação. Aprovado. O item 12 também solicito a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. Ok. O item 13 tem a palavra o conselheiro Alexandre Sarquis, a quem saúdo, que inicia nesses dias a substituição. É uma satisfação tê-lo na nossa Câmara. Senhor presidente, senhor Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro, Sidney Beraldo, compartilho com vossas excelências a alegria que eu tenho de dividir essa bancada com vocês por esses próximos 3 meses, a alegria e a honra que é, né? Cumprimento ao senhor procurador do Ministério Público, à senhora procuradora da Fazenda. Peço autorização, excelência, para relatar 13, 15 e 16 em conjunto. O 14 okay. São instrumentos todos pela regularidade. O 13, termo de alteração contratual que a Sabesp fez com o VA Saneamento Ambiental para alterar o seu contrato de otimização e manutenção de redes e ramais de esgoto. A prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde, que repassou recursos para a Sociedade Paulista para Desenvolvimento da Medicina, no item 15. E o item 16, prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde para a Associação Congregação de Santa Catarina, do exercício de 2012. Todos com instrução pela regularidade. Meu voto acompanha pela regularidade desses 3 feitos. Em discussão. Votação. Aprovado. Agora o item 14. Em exame e licitação promovida pela Fundap para a contratação de horas técnicas para consultoria e verificação independente na execução de projetos de cunho estratégico, tático e operacional e ata de registro de preço firmada com a empresa Accenture Brasil, além das ordens de serviço emitidas e execução contratual. O meio escolhido foi o pregão eletrônico e a fiscalização opinou pela irregularidade, em face da ausência de ampla pesquisa de preço de mercado, inadequação da modalidade pregão e do sistema de registro de preço para a contratação do objeto, exigências como condição de habilitação, que as participantes comprovem vínculo empregatício anterior à data de publicação do edital, dos profissionais que iriam atuar, imposição de apresentação de currículo na fase de habilitação, assim como contratação, certificação Microsoft Silver ou Gold. Fundap se defendeu. A TJ, sob o aspecto econômico e financeiro, reiterou o posicionamento pela regularidade da licitação e da ata de registro de preço e pela irregularidade da execução contratual. No mesmo sentido, a TJ, sob enfoque jurídico, a PFE e o Ministério Público. É o relatório. Palavra ao representante do Ministério Público. Obrigado, Vossa Excelência. Doutor relator, embora a instrução tenha convergido para parcial irregularidade, a gravidade das falhas e a finalidade estatutária da Fundação legitimam a sustentação oral.
A Fundap ela foi criada pela Lei 735 e 74, com o objetivo de modernizar a administração pública paulista. Foi criada através de uma união de esforços de professores vinculados à USP, FGV e Unicamp, tendo como missão o ensino, o desenvolvimento organizacional e pesquisa por meio de cursos, palestras, cursos permanentes e educação à distância. Disso se infere que a finalidade estatutária da Fundap busca a capacitação, a pesquisa e a consultoria com o objetivo de aprimorar a gestão pública. Nesse contexto, reputo muito grave proceder à realização de um contrato com objeto tão amplo. No caso, temos a contratação de horas técnicas para consultoria e verificação independente na execução de um projeto de cunho estratégico, tático e operacional para alavancagem do desempenho da administração pública. Objeto amplo, genérico, que busca, se não, modernizar ou otimizar a gestão pública. Exatamente a mesma finalidade estatutária da Fundação. Para que eu vou criar uma entidade? Vou destacar da administração pública direta. Vou criar uma nova entidade, no caso uma fundação, com uma finalidade específica, estatutária, para modernizar a administração pública por meio de consultorias, palestras, e exatamente eu vou delegar, repassar para terceiros mediante licitação. Coloque em xeque a própria existência de uma fundação assim, principalmente com um objeto tão amplo. Se fosse um objeto específico para executar uma palestra ou outra, passaria, porque denotaria uma expertise típica, tópica de mercado. Agora, um objeto, uma contratação com objeto tão amplo, para mim, busca-se não substituir a própria fundação. Para qual a finalidade de se manter na estrutura estatal uma entidade, uma fundação com um objeto assim? Essa foi a primeira crítica que eu constatei no caráter amplo do objeto licitado. Qual a finalidade de se licitar? Se coloca em xeque a própria existência da fundação. Outra questão que me preocupou é que fiz uma análise dos balanços dos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Apurei a existência de déficit nos exercícios de 2009, 2010, 2011. Em 2011, por exemplo, o déficit estava avaliado em 17 milhões de reais, conforme o TC 200.026 de 2011. O balanço, as contas de 2012 ainda estão na TJ. As contas de 2013 já foram julgadas regular. As de 14 ainda não foi realizada a fiscalização. Na decisão relativa ao exercício de 2013, o TC 15.18.026 de 2013, foi apurado o seguinte: apresentou-se superávit financeiro de 23 milhões. Dessa forma, o déficit da execução orçamentária, que resultou em 1.671.000, correspondeu a 0,98 da receita realizada. Vale dizer, ao longo dos exercícios, a Fundap ela vem acumulando um déficit, seja orçamentário, seja financeiro. O preocupante é que, nesse contexto de necessidade de readequação fiscal, ela me resolve celebrar uma contratação com objeto extremamente amplo, no valor de aproximadamente 11 milhões de reais. Quase o valor do próprio déficit dela, para executar exatamente a finalidade para a qual ela foi criada. Extremamente preocupante isso. Mas não para por aí. Na contratação, foi adotado o quê? Um sistema de registro de preços. Sabe-se que o sistema de registro de preços ele é previsto para contratações certeiras do exercício. Eu só não sei o momento adequado em que a contratação vai se efetivar, que a execução do serviço vai ocorrer. É uma contratação certeira para satisfazer uma necessidade certeira de administração, embora incerto o momento de execução dessa necessidade estatal. Ou seja, o sistema de registro de preço visa-se não um funcionamento ordinário rotineiro da administração pública. No caso, tem-se o quê? Um objeto específico, tópico, apesar do caráter genérico do objeto. Logo, posso concluir que, possivelmente, o socorro ao sistema de registro de preço serviu para abular a necessidade de reserva orçamentária, diante da desnecessidade da dispensa de reserva orçamentária. Tudo no contexto de restrição fiscal, de necessidade de readequação, buscar uma eficiência na gestão da Fundap. Não fosse isso, o próprio edital prevê um erro crasso
de todos conhecidos, a possibilidade de prorrogação da ata de registro de preço. Violou, literalmente, o artigo 15, parágrafo 3º, inciso 3º da Lei 866. E eu estou falando da violação pela Fundap. Exatamente a fundação que tem por objeto aprimorar a gestão pública. Isso, para mim, é muito sério. Mas não para por aí. Para além da adoção do sistema de registro de preço, socorreu-se a um pregão eletrônico. Sabe-se que pregão eletrônico é para bens e serviços comuns. Certamente, uma consultoria que tem uma natureza intelectiva como tal, refuta, por certo, a sua qualificação como serviço comum. Aliás, essa natureza inventiva, intelectual do objeto, desse coaching administrativo, vamos colocar assim, poderia até mesmo legitimar, segundo a jurisprudência da Casa, uma listação do tipo técnica e preço, inclusive com a possibilidade de pontuação. Mas não, preferiu um pregão por entender que esse coaching seria um serviço comum. Então, temos inúmeras irregularidades que vão se somando para criar um contexto gravíssimo. Mas ainda existem outras falhas. Apenas uma única proponente acudiu ao edital. E quem foi essa? Exatamente uma das 3 empresas que compuseram, que realizaram a pesquisa prévia de preço. Dentre as 3 que elaboraram a pesquisa, uma foi exatamente a proponente. Para mim, o fato de apenas ser uma empresa que acudiu ao certame revela, nesse contexto todo de falhas graves, no sistema de registro de preço, na definição do objeto, na adoção do pregão, refuta, implica-se não a violação do princípio da ampla competitividade consagrado no artigo 21, artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Por todos esses motivos, o Ministério Público reputa extremamente grave, pugna pelo julgamento de irregularidade com a aplicação de multa grave, seríssima, porque a Fundap violou suas finalidades estatutárias e cometeu erros crassos, violando literalmente vários dispositivos da 866. Muito obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra, o conselheiro Sarquis. Bem, o senhor procurador levanta diversos pontos, inclusive o déficit da Fundap, que, embora seja questão afeta as contas, tem reflexo aqui, então eu vou retirar de pauta e com retorno ao gabinete para analisar com carinho. Ok, é regimental. Os itens 15 e 16 eu já relatei, Excelência. Agora 17. 17, recurso ordinário da FDE. Contra a decisão que julgou irregulares os cálculos de reajuste. A decisão fundamentou-se no princípio da assessoriedade. E a FDE vem alegar que os cálculos de reajuste são planilha e, portanto, poderiam ser conhecidos como o fórum, o termo de encerramento de obrigações e a devolução caucional. Nada obstante, a PFE e Ministério Público de Contas manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento. Eu não entendi exatamente qual é a pretensão, mas encurto razões e acompanho o PFE e Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Cristina Cavezali, muito digna procuradora da Fazenda, iniciamos a nossa sessão municipal. Na forma como temos feito nessa Câmara, primeiro os processos que há sustentação oral da defesa. Então, vamos para o item 46, convido o doutor Fernando Anselmo Rodrigues. O processo é um convênio entre a Prefeitura de Osasco e o Banco Bradesco. É pelo banco, né? Doutor Fernando Anselmo Rodrigues. O relator é o conselheiro Sidney Beraldo, a quem passo a palavra. Em seguida, primeiramente o relatório, em seguida a manifestação da defesa e depois o Ministério Público. Conselheiro Sidney Beraldo. Cumprimento o eminente advogado. O item 46, senhor presidente, versa sobre convênio celebrado pela Prefeitura de Osasco com o Banco Bradesco S.A. para operacionalização do sistema de pagamento de servidores e fornecedores da Prefeitura. Cuida ainda de 2 termos de prorrogação
no total de 180 dias ou até a conclusão do certame licitatório. A instrução é desfavorável. Seu breve relatório, senhor presidente. Com a palavra o doutor Fernando Anselmo Rodrigues, pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, demais componentes, ilustre representante do Ministério Público e da Fazenda. Excelências, a questão trazida aqui à análise hoje tem relação com uma matéria já conhecida dessa Corte, mas eu, como representante do Banco Bradesco, queria fazer algumas ponderações. Esse convênio de cooperação que foi firmado em 2006 entre o Banco Bradesco e a Prefeitura Municipal de Osasco tinha como objetivo fazer toda a descentralização daquela operacionalização de controle de pagamento, da folha de pagamento dos funcionários. E, com isso, o município não só deixava de ter um custo já significativo com todos esses valores, mas recebia um aporte que, no caso aqui, foi quantificado em R$24 milhões. Ou seja, o Bradesco firmou um convênio com a obrigação de fazer todo o controle desse sistema de pagamento dos funcionários, e o objetivo central do banco sempre foi no sentido de buscar capitanear novos clientes. Essa é a razão principal. À época que esse convênio foi firmado, existia precedentes dessa Corte no tocante à regularidade desse tipo de contratação, ou seja, não se trata de um contrato propriamente dito, e sim um convênio onde não existe a contrapartida. Na verdade, o município somente abre a possibilidade de um banco terceiro vir e abarcar todos os custos do pagamento de folha de funcionários, centralização de pagamento de fornecimentos, e, com isso, ter a possibilidade de expandir suas atividades no município. O Bradesco, por ser notório, ele tem a sua sede instalada em Osasco, e grande parte, eu acho que do desenvolvimento da cidade, tem parcela de contribuição por conta da atividade do banco, seja por conta da centralização, hoje, de toda a sua estrutura na cidade de Osasco, como também de todos os projetos que são feitos pelo banco naquela oportunidade. O que está em análise aqui, excelências, é um convênio firmado em 2006, que foi prorrogado pelo prazo legal, e depois de terminado o prazo de 60 meses, ele acabou sendo prorrogado por mais 90 dias, por conta da necessidade, até da postura adotada pela municipalidade de fazer a legislação. No tocante ao convênio, os pontos que foram levantados nos pareceres das assessorias e referendados pelo ilustre representante do Ministério Público de Contas, com devido respeito, e insistindo na tese e nos precedentes que vigoravam à época da contratação, não existe qualquer ilegalidade. Efetivamente, aqui não dependia de uma licitação, não existia a óbice afirmação, a lavratura desse convênio. No tocante à pesquisa prévia de preços, onde o banco aportou 24 milhões, construiu PABs, ou seja, postos de atendimento bancário, fez também a compra de alguns bens que tinham relação direta com o incentivo feito pela Prefeitura para pagamento de IPTU. E também, nesse sentido, ele trazia a possibilidade de fazer todos os recolhimentos de IPTU. E, por conta disso, no contrato estabelecia que um valor de 40 centavos era paga por título. Se colocou nos pareceres da assessoria, referendado pelo representante do Ministério Público, que esse valor não foi objeto de uma prévia verificação, o que seria um dos motivos a macular o convênio. Como colocado nas manifestações da Prefeitura e também do banco como interessado, com devido respeito, no caso, pela legislação vigente da Lei 8.666, não se fazia necessária, não é obrigatória essa verificação prévia. E não fosse isso suficiente, como atestado pelas manifestações, pelos esclarecimentos do banco, o valor cobrado é o valor de mercado, o que é possível ser aferido com uma simples verificação à época. Foi trazida até na manifestação do banco uma projeção dos valores recolhidos por conta desse do imposto que foi recolhido, esse valor da tarifa cobrada. O que, se levar em conta com o valor global do contrato de 24 milhões, não chega nem a 20%. Então, esse é um dos pontos que foi colocado nos pareceres das assessorias, como óbice ao reconhecimento da legalidade, que, com o devido respeito, não se sustenta por esse argumento. No tocante à questão de regularidade, também sobre os valores recebidos e não demonstrados, o banco, depois das suas manifestações, trouxe aos autos os comprovantes de depósito, demonstrando que, nos termos do que foi contratado, efetivamente,
o banco efetuou os pagamentos. O convênio já terminou, Excelências, e por conta disso o banco tem interesse, apesar de já terminado há algum tempo, no reconhecimento dessa legalidade. À época, existia até um precedente que é referido nos autos pela Prefeitura, relatado na oportunidade pelo conselheiro Eduardo Bittencourt, num tocante a uma contratação pela Assembleia de São Paulo com a nossa Caixa, onde se reconheceu a possibilidade de dispensa de licitação em situações análogas à presente, ou seja, centralização do pagamento de da folha de pagamento e também a desnecessidade de fazer uma apuração prévia. Esse entendimento foi mudando com o decorrer do tempo, inclusive no âmbito judicial, onde existia um reconhecimento da legalidade do convênio, o que hoje foi se adequando até por conta da competitividade. Mas, na oportunidade em si, Excelências, quando foi firmado o convênio, não existia óbice. Então, por conta disso, agradecendo a atenção desde já, espera o banco, na qualidade de interessado, que os argumentos da assessoria técnica validados pelo Ministério Público sejam rejeitados, reconhecendo-se a legalidade do convênio. Obrigado pela atenção. Ok. Antes de passar a palavra, o Ministério Público deseja acrescentar algo? Pois não. Então, doutor Rafael. Obrigado, Vossa Excelência. Doutor Relator, no caso, a manifestação ministerial decorre da previsão regimental que prevê a possibilidade de atuar na qualidade de custos légios, com aplicação subsidiária do regimento interno do TJ de São Paulo, que assim legitima tal manifestação. No caso, tem-se um convênio para gerenciamento de folha de pagamento. A questão ela remete a uma distinção teórica entre convênios e contratos. É sabida a lição que os convênios eles visam uma cooperação de esforços na consecução de interesses comuns. Por outro lado, os contratos eles têm por objeto partes distintas que buscam interesses contrapostos. Os contratos eles têm um viés sinalagmático muito mais forte e rígido porque contrapostos. Cada uma das partes do contrato tem uma obrigação muito certeira. E acredito que, no caso, desde 2006, desde o início, ficava nítida esse vínculo contratual sinalagmático entre as partes contratantes, vale dizer, entre a Prefeitura Municipal de Osasco e entre o Banco Bradesco. Isto porque a municipalidade ela permitia que o Banco Bradesco gerenciasse um certo montante, um numerário, por um período até o pagamento dos funcionários. Ainda que as disponibilidades financeiras do município tenham que ficar em banco oficial, o fato é que, no período de gerenciamento da folha, o montante fica a cargo do banco. E aí, nesse período, o banco tem uma movimentação financeira extremamente rentosa e vantajosa. Quanto sairia para o banco buscar esse montante no mercado? Se ele fosse buscar no mercado um empréstimo, quanto ele pagaria de juros, por exemplo, para obter o mesmo montante equivalente à movimentação financeira mensal para gerenciamento da folha? Esse é o grande foco. Na verdade, o banco tem, todo mês, um crédito certeiro, ainda que temporário, tem um crédito certeiro que permite acrescentar o volume de movimentação financeira, gerando-lhe um lucro inestimável. E é exatamente em função desse lucro é que merece a administração pública ganhar uma contrapartida. Ora, devendo ganhar uma contrapartida, temos que considerar que o município de Osasco é um município de grande porte, onde existem e atuam inúmeras instituições financeiras. E, assim sendo, haveria, desde o início, a possibilidade de uma concorrência de mercado para apurar, identificar aquele banco que estaria mais disposto a pagar uma maior quantia para gerenciamento de folha, considerando que esse acesso desse montante no mercado sairia muito mais caro. É por isso que o Ministério Público entende que, desde o início, havia sim contrato e não convênio. Subsidiariamente, o Ministério Público, caso Vossa Excelência pugnar pelo julgamento de regularidade do convênio, nesse caso, subsidiariamente, o Ministério Público pugna, pelo menos, pelo julgamento de irregularidade dos termos aditivos. Embora a alegação da parte tenha sido de que, lá em 2006, a jurisprudência admitia a possibilidade de convênio, o que o Ministério Público não concorda em razão da natureza contratual ab ovo, desde o início, temos que, na época da celebração dos aditivos, em 2011, em julho de 2011 e setembro de 2011, já vigorava forte jurisprudência na Casa que impelia, que já consagrava a necessidade de deflagração do procedimento licitatório. Vale dizer, conscientemente da jurisprudência vigente,
mesmo assim, firmou um termo aditivo para prorrogar a vigência de um convênio. É por esse motivo que o Ministério Público pugna, de início, pelo julgamento de irregularidade de toda a matéria, com aplicação de multa, e, subsidiariamente, pelo julgamento de irregularidade do convênio e de irregularidade dos aditivos. Muito obrigado. Retorno a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, eu cumprimento mais uma vez o ilustríssimo advogado, o representante do Ministério Público, o doutor Fernando Anselmo Rodrigues e o doutor Rafael Baldo, e retiro de pauta. Ok, retirada de pauta. Eu apenas informo que, se desejar o representante do Bradesco, o doutor Fernando Anselmo Rodrigues, para juntar memoriais, eu acho que, como será retirado de pauta, uma vez que o Ministério Público pode ter colocado algumas questões que entenda inovadora, então o memorial poderá ser juntado. Perfeito. Ok? Muito obrigado. Bom, agora continuamos com a nossa sessão municipal. Relato os processos a meu cargo. Itens 19 e 20, Prefeitura de Bocaina... Não, 18 e 19. 18 e 19, foi o Sérgio aqui. Manutenção de prédios municipais. Irregularidades constatadas são graves, não foram afastadas da defesa. Resta demonstrado na contratação infringiu as normas da lei de licitação. Ausência de orçamento detalhado, exigente apresentação de certidões em contrariedade à jurisprudência. Voto pela irregularidade da licitação com cópias de peças à Câmara e à Prefeitura. Em discussão, votação, aprovado. Se não houver objeção, relato em conjunto os itens 20, 27, 28 e 32. 20, 27, 28 e 32. Tratam-se de contratos de São José dos Campos, Prefeitura de Gabriel Monteiro e Prefeitura de Francisco Morato, e prestação de contas de São José dos Campos. Autos receberam manifestação favorável, os órgãos falaram favoravelmente, e meu voto é pela regularidade com as recomendações em cada uma das propostas. Em discussão, votação, aprovado. 21, São José do Rio Preto, empresa nutricional. A origem apresentou justificativa. Afastadas em propriedades elencadas, encontra-se impedida a empresa de contratar, condição de impedimento estava presente à época da sessão para apresentação do documento, portanto, voto acompanhando a casa pela irregularidade da licitação do contrato, bem como dos termos aditivos. Em discussão, votação, aprovado. 22, Escola Superior de Educação Física de Jundiaí, contratação de empresa para a construção de prédio. Termos aditivos não merecem ser julgados regulares. Princípio da assessoriedade está no caso. Meu voto mantém a decisão desfavorável e pela irregularidade dos presentes termos. Em discussão, votação, aprovado. 23. 23 é um pedido de vista do conselheiro Márcio Martins Camargo. Vossa Excelência quer que eu retire? Não. Tenho a vista aqui, tenho o voto à vista. Trata-se de concurso de projeto de termo de parceria da Prefeitura de Mauá e o Instituto de Saúde e Meio Ambiente ISAD. A matéria constou da pauta, pediu vista na oportunidade o ilustre conselheiro Márcio Martins. Passa a palavra ao revisor. Bem, o voto do relator foi pela regularidade do concurso de projetos e do termo de parceria, por entender que as falhas noticiadas no relatório restaram sanadas. Ora, relacionados aos membros da comissão de julgamento, a prévia consulta aos conselhos de políticas públicas e a falta de apresentação do Estatuto Social. Nada obstante, embora as respectivas falhas possam ter sido esclarecidas pelas interessadas, considero que a falha de maior relevância restou mantida. Apontou a fiscalização à folha 357 que a data de entrega dos envelopes é 20/7/2009 e a publicidade deu-se de 14/7/2009 a 17/7/2009. Portanto, não foi obedecida a antecedência mínima de 45 dias, não obedecendo ao prazo estabelecido no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei Federal 8666. Ainda que, de fato, não se apliquem os prazos previstos na Lei Federal 8666, entendo que o prazo de 6 dias a partir da publicação para a entrega dos envelopes se mostrou demasiadamente exíguo, a afrontar indene de dúvidas
a isonomia, a impessoalidade e a transparência que se espera de um processo de seleção. Sequer justificativas técnicas constaram dos autos para essa margem tão pequena de prazo. Mesmo que se considere que o estabelecimento desse prazo seja discricionário por parte do administrador, ele não pode se desgarrar da necessidade de motivá-lo, justificando-o tecnicamente. Ademais, assim como existente em inúmeros outros processos relacionados à lavratura de termo de parceria com a Exama, há pagamento mensal de taxa administrativa, consoante se infere da proposta apresentada à folha 185, ao custo mensal de R$ 20.000 e anual de R$ 240.000. Obviamente que tal situação deverá ser verificada por ocasião do julgamento das prestações de contas e que, inclusive, por não ter sido objeto de apontamento na instrução, não pode servir como fundamento para o julgamento irregular da matéria. Por essas razões, divirjo do voto para julgar irregular o concurso de projetos e o termo de parceria firmado pela Prefeitura do município de Mauá com Exama. É o voto. Continua a discussão. A palavra ao conselheiro Beraldo. Eu peço vistas do processo, Ok. senhor presidente. É regimental. Pedido de vista do conselheiro Beraldo. Item 24, Araraquara e a empresa Governança Brasil Tecnologia. A municipalidade não logrou esclarecer os apontados, de modo a exigir a comprovação da regularidade fiscal. Permanece também as irregularidades quanto à ausência de quantitativos. Por fim, exigência que interessado comprovar que o responsável possui vínculo empregativo, excluindo a possibilidade de autônomo. Dentro do exposto, voto pela irregularidade da contratação, cópias à Câmara e Prefeitura. Em discussão, votação aprovado. 25, Carapicuíba e a empresa Liga Center. Municipalidade não obteve êxito em justificar as questões apresentadas, com relação aos itens de natureza do mesmo lote, aglutinação. Diante do exposto, acolho as manifestações desfavoráveis da Casa e voto pela irregularidade da licitação e contrato. Em discussão, votação aprovado. 26. Trata-se de Prefeitura de Brotas e Gabriel de Azevedo, prestação de serviço de transporte. Pregão foi maculado por falta de comprovação de habilitação do pregoeiro, irregularidade já combatida nesse tribunal. Edital exigiu ainda a prova de regularidade para a Fazenda Estadual com requisito de habilitação. Diante de todo exposto, acolho as manifestações, voto no sentido da irregularidade do pregão, dos termos. Em consequência, aplico a multa de 500 UFESP ao responsável pelo ajuste e pela homologação, senhor Antônio Benedito Sala, prefeito de Brotas, sendo que deverá ser quitada em 60 dias. Determino também que se oficie o Executivo e ao Ministério Público Estadual. Em discussão, votação aprovado. 29 a 31. Aqui trata-se de concurso de termo de parceria, Prefeitura de Tremembé. Houve legalidade contra a competitividade, além disso, o ajuste serviu de manobra para a Prefeitura contratar pessoal. Prestação de contas também tiveram problema de falta de comprovação. Desta forma, julgo irregular ao termo de parceria e desaprovando a prestação de contas. Em discussão, votação aprovado. 33, contas do município de Iguape, 2011, fiscalizada pela UR de registro, o R12, que fui eu que criei. Relatório disponibilizado, a TJ opina pela regularidade, MPC e STG pela irregularidade. O conjunto de irregularidades com o quadro pessoal é reincidente, reveste de gravidade, julgo irregular, mantenho as irregularidades apontadas pelos órgãos e pelo MPC. Voto contém determinações e oficiamento. Em discussão, votação aprovada. Agora os itens 34, 35, 36 e 37. Em conjunto, câmaras de Arealva, Cosmorama, Pacaembu, Joanópolis, exercício 2013. As pequenas irregularidades foram sanadas com a juntada da defesa e as demais apenas recomendação. Voto pela regularidade das contas em exame com as recomendações propostas pelo Ministério Público de Contas. Solicito, sim, relatórios e votos individualizados. Em discussão, votação aprovada. 38, Joanópolis, 2013, não reúne condições de parecer favorável. Sistema de compensação Fundeb não vem sendo admitido por esse tribunal. Alertado às prefeituras que, a partir de 2012, não mais será admitido qualquer forma de integralidade nas aplicações do Fundeb. Atingiu apenas 95,15. Pelo exposto, voto pela emissão do parecer desfavorável às contas em exame.
Em discussão, votação, aprovado. 39, recurso ordinário da Fundação do Instituto Tecnológico de Osasco. Em preliminar, conheço o recurso. Conhecido no mérito, não vejo condições de reformar. A defesa não enfrentou a questão relativa à contratação de servidores. Também se omitiu quanto aos critérios de seleção. Manutenção indefinida de contrato por prazo determinado. Por fim, anoto que, conforme pesquisa, a decisão judicial que declarou inválido o mencionado processo encontra-se em fase de apelação. Assim sendo, voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. 40, trata-se de recurso da Prefeitura de Arandu. Foi aplicado multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, ainda que as admissões tenham sido formalizadas mediante processo seletivo, observo que os argumentos recursais padecem dos defeitos da justificativa. Como destacado por STG, tal decisão foi reforçada pelo fato de estarem vago 18 cargos PB1. Desta forma, acolho a manifestação do STG e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação, aprovada. Agora, em conjunto, os itens 41 e 42, a sustentação oral do Ministério Público, recurso de Tupã, sentença julgou irregular licitação e contratos com a empresa Cheiro Verde, Serviço Ambiental, sobre a execução de incineração de resíduos sólidos. Foi aplicado multa e a palavra vai ao Ministério Público. Dr. Rafael Balda. Obrigado, Vossa Excelência. Tem-se recurso ordinário contra a decisão que julgou irregularidade de contratação direta por dispensa ou com aplicação de multa fixada em 300 UFESP. A sustentação oral do Ministério Público, ela se impõe porquanto não houve manifestação da TJ ou do MPC na fase recursal. Superadas tais observações preliminares, as razões recursais da recorrente sustentam alguns argumentos, quais sejam: solução de continuidade. O contrato anterior teria expirado em 31 de 12 de 2007, sem que ainda estivesse em vigor a Lei Orçamentária de 2008. Demora nas licitações lançadas pela municipalidade. E aquele mais corrente no tribunal. As falhas são meramente formais, sem prejuízo para o erário. Refutando tais argumentos, o Ministério Público entende que trata-se de serviço público essencial, contínuo, que requer zelo redobrado no planejamento estatal, exatamente para evitar a solução de continuidade. 2. O contrato teria expirado em 31 de dezembro de 2007, ainda não vigente a Lei Orçamentária de 2008. Nesse ponto, a licitação não requer imediato empenho, sendo suficiente a declaração de existência de recursos para deflagrar o certame ao longo do exercício de 2007. Na pior das hipóteses, a municipalidade poderia ter se lançado dos créditos adicionais, seja na modalidade crédito especial, mediante prévia edição de lei ordinária, seja mediante crédito extraordinária, até mesmo, numa hipótese gravíssima, mediante decreto para atender situação calamitosa decorrente do prejuízo à prestação de serviços públicos do recolhimento dos resíduos sólidos. Para agravar, a contratação expirou-se em dezembro de 2007, mas não era época de transição de mandatos, o que agrava essa necessidade de continuidade numa linha de governo, numa mesma gestão. Para piorar, a contratação ocorreu com base no artigo 24, inciso 4, que fixa um prazo máximo de 180 dias. A municipalidade violou tal regra, pois realizou o auditamento dessa contratação direta emergencial. Isso tem-se, então, falha gravíssima, proibida pelo artigo 24, inciso 4º, que fixa prazo máximo de 180 dias, sem qualquer possibilidade de prorrogação. A alegação de que houve prorrogação por conta de demora na licitação é imputada à própria origem, porque cometeu erros crassos no procedimento licitatório, seja por licitar por meio de pregão eletrônico, um serviço que certamente não é serviço comum, em época em que tinha acabado de ser editada a Lei de Saneamento Básico, que tratava dos resíduos sólidos, vale dizer, antes da Lei 12.305 de 2010, e também em virtude do exame prévio digital interposto, ajuizado em face da concorrência por ela lançada ao longo do exercício de 2008. Por todos esses motivos, Excelência, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso ordinário, mantendo a decisão recorrida. Muito obrigado.
Ok, em preliminar conheço do recurso, conhecido. No mérito, meu voto acolhe, os argumentos são praticamente os mesmos do Ministério Público, não há como acolher, não está caracterizada a situação emergencial, não atuou com diligência e eficácia, mesmo que fosse possível a dispensa, ainda assim a matéria estaria irregular por conta dos valores não estarem em conformidade com o mercado. Acompanha o MPC e voto pelo nega provimento ao presente recurso. Em discussão, votação, aprovado. O 43, também há sustentação oral do MPC. Prefeitura de Itapura, sentença que julgou irregular recursos repassados em 2011. A palavra, doutor Rafael Baldo. Obrigado, excelência. Recurso ordinário relativo a repasse irregular para a PAI. Repasse realizado pela Prefeitura Municipal de Itapura para a PAI de Ilha Solteira. O juízo de regularidade susseguiu-se ao recurso ordinário, no bojo do qual foram apresentados inúmeros documentos que faltavam à época da instrução do processo. Para o Ministério Público, há a possibilidade não somente de provimento parcial para cancelar a multa aplicada. Nada obstante, o juízo de irregularidade deve permanecer por quanto os documentos foram intempestivamente apresentados. É o que pugna o Ministério Público, pelo não provimento. Obrigado. Olha, diante da manifestação do Ministério Público pelo provimento parcial, e eu era pela integral em provimento, eu vou retirar de pauta, porque, já que o meu voto está mais rigoroso que o Ministério Público, eu tenho que pensar um pouco a mais. Então, eu vou retirar de pauta, porque eu não era pelo provimento parcial. Retiro, portanto, de pauta o item 43, retornando ao gabinete, tendo em vista a manifestação do Ministério Público. Agora, relato 44, Prefeitura de Guarani do Oeste, sentença que julgou ilegais contratação, houve multa em preliminar conhecido. No mérito, o apelo comporta provimento, contratações realizadas afetas à área da educação para não sofrer solução de continuidade, precedendo processo seletivo, voto pelo provimento do pleno de recurso, considero regular e cancelo a multa imposta com as recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Itens 45 a 65, palavra ao conselheiro Beraldo. O item 45 trata de contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e Telefônica Brasil S.A. para a prestação de serviço telefônico ou fornecimento em comodato de centrais de PABX. A instrução é dividida. A aglutinação de objetos sem sólida justificativa a embasar essa decisão, associada ao orçamento prévio elaborado com base no resultado obtido de uma única empresa, ao final contratada, não autoriza um juízo favorável sobre a matéria, ainda mais diante da inexistência de competitividade, já que apenas uma interessada participou do certame. Diante disso, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. Item 46, a sustentação oral, em seguida retirada de pauta. Item 47, em exame, termos de alteração a contrato celebrado entre o Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos e Unimed do Estado de São Paulo, Federação Estadual de Cooperativas Médicas, para operacionalização de planos e seguros privados de assistência médica hospitalar. O contrato foi julgado regular por esta Câmara, tendo os aditivos em exame por objetivo de prorrogação e vigência do ajuste e reajuste de preço. A instrução é unânime e desfavorável. A adoção no primeiro termo de aditamento de índice de reajuste superior ao efetivamente apurado no período acabou por gerar um pagamento a maior, no total de R$ 250.222,22, parte do qual devolvido, restando, entretanto, a restituição da importância de R$ 164.713,58. Diante do exposto, eu voto pela irregularidade dos termos de alteração em análise com aplicação de multa de 160 UFESPs, devendo
o DAI de Valinhos, e informar, no prazo de 60 dias, as providências adotadas com vista à restituição da quantia em questão. Em discussão, votação, aprovado. O item 48 cuida da comprovação da aplicação de recursos públicos repassados no exercício 2012 pela Prefeitura de Acanga a diversas entidades a título de subvenção. Muito embora alguns desacertos tenham sido cometidos, a finalidade dos repasses foi alcançada e a comprovação dos gastos foi devidamente realizada. Diante disso, voto pela regularidade das prestações de contas em análise, com a quitação dos respectivos responsáveis, sem prejuízo das advertências assinaladas. Em discussão, votação, aprovado. Agora, em conjunto, senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência, os itens 49 a 52. Ok. Os referidos itens tratam de comprovação da aplicação de recursos públicos. O item 49, transferidos no exercício 2008 pela Prefeitura de Itanhaém a diversas APMs. O item 50, repassados no exercício 2010 pela Prefeitura de Ribeirão Preto à Sociedade Beneficente Hospitalar de Santa Casa de Misericórdia Ribeirão Preto. O item 51, transferidos no exercício 2010 pela Prefeitura de Dois Córregos à Associação de Pais Amigos Excepcionais de Dois Córregos, para execução de programas de saúde da família e agentes comunitários de saúde. O item 52, repassados no exercício 2012 pela Prefeitura de Regente Feijó, a Associação dos Usuários do Centro Comunitário Urbano de Regente Feijó, para execução dos programas de saúde da família e agentes comunitários de saúde. Acompanham a instrução dos autos e voto pela irregularidade das prestações de contas em exame. Com relação às entidades que receberam recursos da Prefeitura de Itanhaém em Dois Córregos, o item 49 e 51, deixo de propor a condenação à devolução de importâncias recebidas, uma vez que foram destinadas ao pagamento de serviços efetivamente prestados. Em discussão, votação, Não, aprovado. senhor presidente, ainda tenho mais uma observação com relação à Prefeitura de Ribeirão Preto e Regente Feijó. Já no que respeita às entidades beneficiadas com os recursos transferidos pelas prefeituras de Ribeirão Preto e de Regente Feijó, os itens 50 e 52, diante da não comprovação da aplicação de parte das quantias repassadas, voto pela condenação da Santa Casa de Misericórdia à devolução de R$ 625.041,23 e da Associação de Usuários do Centro Comunitário a restituição da importância de R$ 291.129,85, devidamente corrigidas. Voto, por fim, com relação a esta última entidade, pela suspensão do recebimento de novos repasses, até que comprove sua regularização perante este Tribunal de Contas. Era melhor que eu tivesse interrompido mesmo o voto. Eu não vou parar para respirar mais. Não para, meu. Foi bom. Em discussão, votação aprovada. Também em conjunto, senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência, o item 53 a 56. Os referidos itens versam sobre as contas da Câmara Municipal de Cerquilho, relativas ao exercício 2011, e das câmaras municipais de Uru e Sabino, do exercício 2013. Acompanham a instrução favorável, os limites constitucionais e legais foram observados e os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial foram satisfatórios e revelam situação de equilíbrio. Voto, assim, pela regularidade das presentes contas, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Deixo de propor a devolução da quantia de R$ 1.463 gasta pela Prefeitura de Cerquilho. Prefeitura ou Câmara? É Câmara, né? Câmara. Pela Câmara Municipal de Cerquilho, com a aquisição de coroas e arranjo de flores, em razão de seu reduzido valor, sem prejuízo de advertência ao responsável. Em discussão e votação, itens 53, 54 e 55. Encerrada a discussão, votação aprovada. Também em conjunto, os itens 57 e 58. O 56 também. Vossa Excelência relatou em conjunto, né? Em conjunto.
53 a 56. Não, Vossa Excelência relatou 3 câmaras e uma prefeitura juntas, ou não? Porque Vossa Excelência falou uma... Não, das câmaras municipais de Cerquilho, Uru e Sabino. Sabino. Então, o 56 ficou fora. Então, agora vem o 56. Catiguá. É prefeitura de Catiguá. A de Quatiguá, prefeituras de Quatiguá, Vanhandava e Cerqueira César. Sim. Isso, então vamos lá. 56, 57, 58. E só falta 59, que é Gastão Vidigal. Que votarei separado. Tá certo. Então, vamos lá, as 3 em conjunto. A instrução é unânime favorável com relação à Prefeitura de Catiguá e dividida no que respeita às demais, posicionando-se a TJ pela emissão de parecer favorável, opondo-se a isso o Ministério Público de Contas. Foram atendidos nas 3 contas em exame os requisitos constitucionais e legais pertinentes e alcançados satisfatórios resultados econômico e financeiro do exercício. Isso mesmo com relação à Prefeitura de Cerqueira César, já que o déficit orçamentário 0,73 e o financeiro, equivalendo a 26 dias de arrecadação, mostram-se dentro dos limites considerados aceitáveis por esta Corte. As contribuições previdenciárias em atraso, também do município de Cerqueira César, foram parceladas no próprio exercício, o que, entendo, permite o relevamento da falha, ainda que com advertência. Voto, assim, pela emissão de parecer favorável nos 3 casos, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 59, versa sobre as contas da Prefeitura de Gastão Vidigal. Acompanha a instrução dos autos, o déficit orçamentário de 4,96 e o déficit financeiro equivalente a 36 dias de arrecadação, a insuficiente aplicação dos recursos do Fundeb e o não pagamento integral da contribuição previdenciária patronal devida ao RPPS comprometem as presentes contas. Voto, assim, pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Gastão Vidigal. Em discussão, votação aprovada. Item 60, versa sobre agravo interposto por Júlio César Barros Aires, prefeito de Rio das Pedras, em face da decisão que lhe aplicou multa de 160 UFESP em razão de reiterado descumprimento de prazos às instruções 02/2011 e da inadequada remessa de informações ao sistema Aldesp. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida. A penalidade contestada foi aplicada em razão da reincidência no descumprimento das instruções desse tribunal, após reiteradas advertências ao responsável. Voto, portanto, pelo desprovimento do agravo. Em discussão, votação aprovada. Também em conjunto os itens 61 e 62, senhor presidente. Os referidos itens tratam de embargos de declaração. No item 61, opostos pelo município de Estiva Gerbe, o item 62 por Rodney Rogério Freu Ferenzin, ex-presidente da Câmara Municipal de Olímpia. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece conhecido. No mérito, as decisões recorridas não se apresentam de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, pretendendo, na realidade, os embargantes rediscutir o seu mérito. Voto, portanto, pela rejeição de ambos os embargos. Em votação, aprovado. Item 63, cuida de recurso ordinário interposto por Antônio Sigeyuki Ayacida, ex-prefeito do município de Mariporã, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas apresentada pela Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro e aplicou multa de 200 UFESP ao responsável pelo órgão concessor. Em preliminar, presentes os pressupostos da admissibilidade, voto pelo conhecimento do recurso. O senhor relator conhece conhecido. No mérito, as falhas apontadas direcionam-se, na verdade, ao próprio repasse e não à prestação de contas efetuadas pela entidade em questão. A esse respeito, não foram apontados indícios de desvio ou de malversação de recursos públicos e a própria fiscalização constatou a regularidade das comprovações apresentadas, tendo realizado, inclusive, para tanto, visita in loco. Diante disso, voto pelo provimento do recurso em exame, para o fim de ser considerada regular a prestação de contas em exame e cancelada a multa imposta ao responsável, ora recorrente.
Em discussão, votação, aprovado. Item 64, a pedido de sustentação do Ministério Público de Contas. Palavra para a senhora. O item 64, recursos ordinários interpostos pela Associação dos Funcionários do Município de Ituverava e por Mário Takayoshi Matsubara, ex-prefeito do município, em face de decisão que julgou irregular a prestação de contas apresentada pela associação, deixando de determinar a devolução dos valores impugnados, por não haver nos autos indícios de que os serviços não foram prestados, porém determinando a suspensão de novos repasses. O breve relatório, senhor presidente. Doutor Rafael, tem a palavra. Obrigado, Vossa Excelência. Tem-se recurso ordinário relativo a repasse julgado irregular com aplicação de multa fixada em 200 UFESPs. Sustentação oral se impõe porque não há notícia de manifestação da TJ-MPC na fase recursal. Dentre as razões recursais, despontaram os seguintes argumentos. A associação alegou que os serviços prestados pela Unimed vêm sendo prestados em caráter de continuidade e, pelo seu gerenciamento, a associação nada cobrou. Por sua vez, o gestor público alegou que a administração buscou atender às suas obrigações com acesso à saúde dos servidores municipais. Alegou que, entre o rol das finalidades estatutárias, consta o atendimento médico-hospitalar e odontológico dos associados e dependentes. Na visão do Ministério Público, os recursos ordinários não merecem provimento. Vale dizer, a decisão recorrida não merece sequer nenhum reparo. Dentre os fundamentos da sentença, da decisão recorrida, despontam dois imprescindíveis relevantes para o Ministério Público. Por um lado, a instrução demonstra que a entidade beneficiária está voltada ao benefício de uma categoria de trabalhadores. Portanto, não preenche os requisitos de universalidade para o recebimento de repasses. Por outro lado, deve ser destacado a natureza contratual do serviço prestado, fornecimento do plano de saúde aos funcionários públicos do município. Assim, contratou o plano de saúde sem o devido processo licitatório. Para o Ministério Público, a Associação de Funcionários visou, senão, a intermediar a contratação direta da Unimed, implicando bula do regime licitatório com prejuízo à ampla competitividade. É louvável o município resguardar a saúde dos servidores, mas que o faça dentro da legalidade, ou seja, sem violar a Lei 866. A multa aplicada, ela mostra-se razoável. Por tais razões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso. Obrigado. Conselheiro Beraldo. Senhor presidente, como o voto atende parcialmente os reclamos aí do Ministério Público e faz uma correção na sentença, eu vou apresentar meu voto. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento do recurso. O senhor relator conhecido. No mérito, as falhas apontadas direcionam-se, na verdade, ao próprio repasse e não à prestação de contas efetuadas pela entidade em questão. A esse respeito, não foram apontados indícios de desvio ou de malversação de recursos públicos e a própria fiscalização... Desculpa, é o 64, né? Eu voltei aqui, desculpa aí. No mérito, as razões... O problema é a falha do computador. Essa rodinha virou para trás aqui, viu, senhor presidente? Salvei. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida, diante da natureza contratual, da subvenção concedida a exigir o pertinente procedimento licitatório. Entretanto, o extrato de sentença há de ser efetivamente retificado para adequá-lo ao que foi decidido, tal como postulado no recurso interposto pela beneficiária. Diante do exposto, eu voto pelo provimento parcial do recurso interposto pela entidade para finalidade específica e pelo desprovimento do recurso formulado pelo ex-prefeito, mantido em todos os seus termos a decisão impugnada. Em discussão, votação, aprovada. O item 65 trata de recurso ordinário interposto por Jair Evangelista, ex-prefeito do município de Pracinha, em face da decisão que julgou parcialmente procedente
a representação e irregularidades ao convite e respectivo ajuste celebrado pela Henriqueta Witt para a aquisição de ônibus usado e aplicou multa no valor de 500 UFESPs ao responsável. A instrução unânime desfavorável. Em preliminar, presente dos pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento do recurso em questão. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas limitam-se a produzir os mesmos argumentos já apreciados e refutados por esta Corte. Entendo apenas, com relação à multa aplicada ao responsável, que poderá ser abrandada diante do valor do contrato, R$ 70 mil. Voto assim pelo provimento parcial do apelo, tão somente para reduzir a multa aplicada ao responsável para 160 UFESPs e mantida, no mais, a decisão impugnada. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Alexandre Sarquis para os processos municipais. O item 66 tem um exame de licitação na modalidade de tomada de preço, contrato, celebrado entre a Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal e a empresa Picoloto Engenharia. 6 empresas participaram na disputa, uma apenas foi inabilitada. A fiscalização se manifestou pela irregularidade. Sintetizo aqui os apontamentos: falha na liquidação da despesa, não apresentação da garantia complementar, ausência de publicação dos extratos, falta de publicidade em jornal de grande circulação e falha no projeto básico. No entanto, a origem se defendeu. A TJ e chefia convergiram na regularidade. O Ministério Público de Contas fez sustentação oral. Propugnou pelo juiz de irregularidade, uma vez que houve violação no princípio da publicidade e da transparência na gestão pública, tendo em vista o lapso na publicação dos instrumentos contratuais. O relatório passou ao voto. A matéria comporta a aprovação, ainda que com recomendações. Do grupo de controvérsias assinaladas, algumas de plano já admitem relevamento, pois são eminentemente formais. A ausência de publicação de extratos dos aditamentos, e outras foram suficientemente esclarecidas pela defesa. Isso porque, segundo a jurisprudência mais tolerante dessa Corte, é possível conduzir ao campo de recomendações determinados óbices, desde que não tenham exercido uma influência negativa no certame, entendimento no qual se encaixa a publicidade defeituosa, já que 7 empresas retiraram o edital, como constatou a fiscalização. Ante o exposto, em companhia de assessorias e chefia de ATJ, voto pela regularidade da licitação, do contrato e pela legalidade das despesas. É o voto, Excelência. Em discussão, votação aprovada. O item 67 é contrato, dispensa de licitação e contrato entre a Prefeitura de São José do Rio Pardo e Companhia Municipal de Desenvolvimento de São José do Rio Pardo. Houve um único apontamento de relevo, que sobre a habilitação pendia que a empresa não tinha a comprovação de regularidade perante o INSS e Fundo de Garantia, mas nas suas justificativas a origem falou que o INSS dos empregados foi recolhido em dia e o patronal, quando não recolhido na data correta, foi parcelado, justificativa que a TJ acolheu. Então, meu voto é pela regularidade da avença, licitação e da execução contratual. É o voto, Excelência. Em discussão, votação aprovada. O item 68 é licitação, contratos e termos de aditamento celebrados entre a Prefeitura Municipal de Itanhaém e as empresas Comandaí Engenharia e Comércio Limitada e Transpolix, objetivando a alocação de máquinas e equipamentos com fornecimento de mão de obra especializada e combustível. Participaram 3 proponentes, uma delas inabilitada por não ter satisfeito uma das condições de habilitação, não apresentou o balanço do exercício social. O órgão instrutivo manifestou-se pela regularidade da licitação e do contrato. Entretanto, os aditivos estariam viciados em virtude da existência de falhas, dentre as quais a falta de justificativas e de autorização da autoridade competente para prorrogações e acréscimos efetivados, não publicação dos instrumentos e falta de parecer jurídico. A área econômica de ATJ opinou pela regularidade, ao contrário do setor jurídico, que, com o endosso da chefia, reclamou de falta de complementação de calção e da demonstração de preços e condições mais vantajosas para a administração e dos termos de recebimento provisório e definitivo. Nova notificação foi expedida, dessa vez para responder aos questionamentos
adicionados por SDG. Proibição tácita quanto à participação de empresas estrangeiras ao certame. Recolhimento da garantia deveria ocorrer até 6/4/2006, quando, na verdade, ela deveria poder ocorrer até a data de entrega de envelopes. E também uma declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais os cartórios ou ofícios de registro que controlam a distribuição de falências e concordatas. Falta de prova de economicidade, pois não realizada a pesquisa prévia de preços. E, por fim, a SDG se manifestou pela irregularidade. Passo ao voto. A antecipação do prazo para recolhimento de garantia, essa é falha que pode ser relevada. E digo isso pois os contratos em questão datam de 2006, quando essa linha de entendimento ainda não se havia sedimentado, cabendo tão somente propor recomendações. Com relação ao parecer jurídico, autorização e publicação dos termos aditivos, igualmente relevo, mas é só. A despeito dos preços permanecerem inalterados desde a contratação, a origem não demonstrou que o mercado não tenha sofrido oscilações, especialmente de retração, de maneira a configurar as alegadas vantagens econômicas da administração. O edital, ao permitir expressamente apenas a participação de empresas nacionais, violou a lei de licitações. Igualmente contrária à norma, à exigência de qualificação consistente na declaração passada no foro da sua sede, indicando os cartórios de ofício de registro que controlam a distribuição. Bem, encurto razões e voto pela irregularidade da licitação, ilegalidade das despesas e proponho multa ao senhor João Carlos Forcel Neto no equivalente de 170 UFESPs. Em discussão, peço vista. Vista deferida. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. O item 70 é convênio firmado pela Prefeitura Municipal de Era o 68 e 69, então, em conjunto. Me desculpe, 68 e 69 tá bom. com relatórios idênticos. Item 70. Exame convênio firmado pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e Instituto Espírita Nosso Lar, tendo por finalidade a prestação de serviços de média e alta complexidade nas unidades de pronto atendimento. A fiscalização apontou falta de evidenciação da vantajosidade econômica, ausência de plano de trabalho, remessa extemporânea de documento, entre outras. Para a TJ e chefia não foram apresentadas as condições necessárias para a celebração do convênio. Para a MPC, o tipo de serviço prestado e a localidade de execução não se coadunam com o convênio. Meu voto reconhece razão ao Ministério Público de Contas. A modelagem da parceria mediante convênio não foi certa. Não pode o município se socorrer de convênio para que o IELAR administre e gerencie os serviços de saúde nas unidades de pronto atendimento municipal, pois desvirtua a essência desse tipo de parceria. Em curto razões, voto pela irregularidade e ilegalidade dos atos determinativos das despesas. É o voto. Item 70. Em discussão, votação aprovada. O item 71, Excelência, peço retirada com retorno ao gabinete. Ok. O item 72, peço vênia para relatar os itens 72, 73 e 74 em conjunto. Ok. 72 é prestação de contas da Faculdade de Medicina, que repassou recursos para a Fundação Dr. Jaime Rodrigues, em 2010. Os 73 são contas da Câmara Municipal de Nova Independência, exercício de 2013. O 74 é contas da Câmara de Itaju, de 2013. Nos três feitos, não existem apontamentos de relevo, de forma que permito-me sintetizar e votar pela regularidade de todos, Excelência. Em discussão, votação aprovada. O item 75 são contas anuais da Câmara Municipal de Itaoca. Os percentuais estão nos níveis esperados. Há apontamento de gasto com combustível, que mostrou-se incompatível com o número de veículos da Câmara, ausência de efetivo controle sobre o consumo de dos veículos do Legislativo Municipal e de liquidação de suas despesas. Além disso, no quadro de pessoal, houve um elevado percentual de gastos com cargos comissionados, providos em detrimento dos cargos efetivos, além de irregularidades na composição do quadro, contratação de serviços de contabilidade, cuja atribuição seria de servidor efetivo, ausência de requisitos para provimento dos cargos comissionados e ausência de adequação do quadro ao texto constitucional.
A assessoria técnica considera que as falhas relativas a gasto de combustível e quadro pessoal foram combatidas preteritamente por essa Corte na ocasião do julgamento das contas da edilidade do ano de 2011 e foram determinantes para o juízo de irregularidade. Manifesta-se, portanto, pela irregularidade. MPC no mesmo sentido. Passo ao voto. Que acolhe as manifestações de assessoria técnica no aspecto jurídico, chefia e do Ministério Público, no sentido que as impropriedades com gastos com combustível e quadro pessoal possuem força suficiente para fulminar a prestação de contas. Com relação aos gastos de combustível, embora tente esclarecer sobre as peculiaridades do município e da região, bem como a distância entre outras cidades, não restou devidamente demonstrada a economicidade, pertinência e parcimônia dos gastos. Voto pela irregularidade das contas da mesa da Câmara Municipal de Itaoca e voto ainda pela aplicação de multa equivalente a 200 UFESPs ao responsável, o senhor vereador André Luiz Rodrigues da Silva. É o voto. Em discussão, votação. Eu peço vista. Pedido de vista. O item 76. Não, é 76. 76 agora, é. A Câmara Municipal de Itaju, 74, né, que votou agora, senhor presidente, só para informação. Que acabamos de votar. Eu fiz em conjunto, Excelência, pela regularidade, fez em e conjunto. parti direto para o item 75, Câmara Municipal de Itaoca. Agora eu relato o item 76, que são contas da Prefeitura de Quatá. O meu pedido de vistas é com relação ao item 74, Câmara Municipal de Itaju. Tá. Que eu votei pela regularidade. Ok. Votou pela regularidade? Regularidade. Então, tudo bem. Então, eu concordo e voto pela regularidade. Então aprovado, não tendo vista. Vai, Vossa Excelência, agora o item 76. 76. São contas anuais da Prefeitura Municipal de Quatá, do exercício de 2013. Os índices estão em ordem. Quanto às despesas, houve apontamento de que houve realização de despesas diversas, ao nível de R$ 109 mil, sem prévio procedimento licitatório, a despeito da sua previsibilidade. E no item licitações, o pregão presencial, no valor de R$ 314 mil, visando a aquisição de pá carregadeira, houve um apontamento de restrições ao edital, consubstanciada na preferência por determinado modelo. Na execução contratual, o contrato 88 de 2012 objetivou a reforma e ampliação do centro de saúde com recurso do erário na soma de R$ 296 mil e foram verificados atrasos sem justificativas plausíveis. Além disso, no quadro pessoal, a concessão de gratificações cujos percentuais concedidos variam de servidor para servidor sem justificativa ou parâmetros pré-estabelecidos. A assessoria técnica, Ministério Público, pela emissão de parecer favorável. O meu voto é pela emissão de parecer prévio favorável e, no entanto, com a abertura de autos apartados para o exame das despesas médicas, bem como da concessão de gratificações e para autos específicos do contrato 88 de 2012 e para o pregão presencial 31 de 2013. 4 apartados. Esse é o caso de votamos uma conta e acumulamos 4. Não, é conta que gera 4 processos. Eu peço vista. Aplaudo Vossa Excelência, porque eu também fiquei um pouco em dúvida. Não, é Estamos assumindo aqui. Não. Se cada conta aqui nascer 4 processos, estamos roubados. Ainda mais se o único apontamento que tiver for esse relatório sintético. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. 77. Muito bem. 77 são contas do exercício de 2013 da Prefeitura de Piraju. Os índices estão em ordem, manifestações pela regularidade, a não ser o Ministério Público de Contas, que opina pela emissão de parecer desfavorável, dando destaque para tal desfecho, a abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, transposição e remanejamentos em percentual muito superior à inflação do período. Passo ao voto. Quanto à abertura de créditos adicionais, ainda que considere que o alto índice de abertura indique a existência de falhas no processo de programação e, de certa forma, seja uma prática que deve ser evitada, pois torna o dispêndio público suscetível ao imediatismo, com prejuízo direto ao grau de eficiência e eficácia de uso dos recursos públicos, considero que, no caso de Piraju, os bons resultados encontrados nos diversos setores de atuação da administração municipal, isso não equivale a uma anomalia, capaz de levar à conclusão de prejuízo
efetivo ao interesse público. Tanto é assim que o percentual de investimento corresponde a 11,35% da receita corrente líquida. E no que diz respeito ao item licitações, considero inoportuna a abertura de autos específicos, haja vista as próprias considerações contidas no laudo da fiscalização, na medida em que não se anotou irregularidades em ajustes que sejam específicos. Por todo exposto, voto pela emissão de parecer favorável, sem informação de apartados. Em discussão. Votação aprovada. O 78 é contas da Prefeitura de Américo Brasiliense do exercício de 2013. Embora os índices estejam em ordem, o apontamento é o de ausência de pagamento dos precatórios exigíveis no exercício, consoante o regime especial anual. Instadas assessoria técnica de ATJ, considerando a falta de pagamento do precatório dentro do exercício, opinou pela emissão de parecer desfavorável. Ministério Público de Contas, considerando também o descumprimento do artigo 100, parágrafo 5º da Constituição, opinou pela emissão de parecer desfavorável. Passo ao voto, que é pela emissão de parecer desfavorável às contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense. Em discussão, votação aprovada. O item 79, eu peço a retirada de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. Ok. O item 80 cuida de recurso ordinário da Prefeitura de Pirapozinho e de seu prefeito, Orlando Padovan, contra a sentença que considerou irregular e negou regimento a atos de admissão por tempo determinado de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A questão de relevo é a seleção subjetiva por entrevista, a contratação temporária, afrontando o artigo 16 da lei da categoria, a lei 11.350 de 2006. Assessoria pelo conhecimento e não provimento. Passo ao voto, que conhece e, pelos fundamentos de assessoria técnica, nega provimento. Em discussão, votação aprovada. O item 81 é recurso ordinário da Cursan, A sustentação oral do Ministério Público. certo, que julgou irregulares a sentença contra a sentença de julho de 2014, que julgou irregulares as suas contas, aplicando ao senhor José Carlos Ribeiro dos Santos multa equivalente a 400 UFESPs. Incluídos nos fundamentos da questão está a questão da não recolhimento de encargos sociais, não terem sido implantadas medidas para atingir o equilíbrio das contas, descumprimento da ordem cronológica de pagamentos, dívida junto ao Fundo de Progresso de Cubatão, que vem sendo apontada nas contas desde 2000. Bem, esse é o breve relatório. Palavra do Dr. Rafael Baldo. Obrigado, Vossa Excelência. Doutor relator. Recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular contas de 2010 da Cursan, com aplicação de multa de 400 UFESPs. Sustentação oral se impõe porque não há referência à manifestação da TJ do MPC na fase recursal. As razões recursais não merecem acolhimento. Ficou evidente tratar-se de empresa estatal dependente nos termos da LRF, alegando-se falta de repasse pela administração pública direta. A promessa de correção ulterior das falhas não é suficiente para afastar o juízo de irregularidade, pois as falhas são gravíssimas, especificamente no que tange à falha de recolhimento dos encargos sociais e a reincidência constante em outras falhas, em outros apontamentos, desde o exercício de 2000. Por isso que o Ministério Público pugna pelo não provimento. Obrigado. Sinto-me em condições de votar. Em preliminar, o recurso está em termos, então conheço. No mérito, acolho o que trouxe o Ministério Público e as razões recursais não suplantam as irregularidades reconhecidas. Ademais, o não recolhimento de encargos sociais é falha que, isoladamente, já segundo a farta jurisprudência dessa Corte, macula as contas. Voto pelo desprovimento. Em discussão, votação aprovada. Em provimento, né? Item 82. Eu retiro com retorno ao gabinete. Ok. O último item da pauta tem Vossa Excelência a palavra e a sustentação oral do Ministério Público. Trata-se de recurso ordinário interposto por Carlos César Tamiaso, ex-prefeito do município de Cordeirópolis, em face de decisão que julgou irregular a prestação de contas da Casa de Apoio ao Drogado e Alcoólatra.
segundo a decisão recorrida, as impropriedades detectadas pela fiscalização por configurarem irregularidade na aplicação dos valores repassados à entidade beneficiária não podem ser relevadas. Ademais, as justificativas apresentadas não supriram as irregularidades apontadas anteriormente, restando patente que as condições do funcionamento da beneficiária não são satisfatórias de modo a receber subvenções do poder público. As ocorrências anotadas pela fiscalização, basicamente, resumem-se à entidade ter aplicado fora da sua finalidade estatutária, ou seja, o estatuto não prevê o acolhimento e tratamento de dependentes químicos, e também quanto à inabilitação da entidade para a prestação de serviços conveniados motivado pela ausência de alvará da vigilância sanitária municipal. Embora a entidade tenha demonstrado que os recursos foram efetivamente utilizados no tratamento de dependentes químicos, de forma que a devolução desses valores constituiria locupletamento ilícito da administração. Valores esses que são no montante de R$15 mil. Esse é o breve relatório. Doutor Rafael. Obrigado, Vossa Excelência. Doutor relator, RO relativo a repasse. A sustentação oral decorre da ausência de notícia quanto à manifestação da TJ do MPC na fase recursal. O Ministério Público de Contas entende que a falta de autorização para funcionamento é falha grave por quando se tratar de direito à saúde e à promoção do portador de dependência química. Pugna-se pelo não provimento. Obrigado. Conselheiro, Vossa Excelência. Sinto-me em condições de votar. O apelo preenche os requisitos, então ele conheço. No mérito, Excelências, o recurso repassado é pouco, a questão é simples, e a sentença originária tinha determinado, inclusive, a devolução, com que eu não concordo. Então, voto pelo provimento. A questão do estatuto social da entidade restou superada. De outro norte, segundo a própria instrução processual, não houve questionamento acerca da aplicação dos valores recebidos pela entidade. Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso ordinário interposto para fim de considerar regular a prestação de contas, quitando-se, em consequência, o responsável. Proponho, entretanto, recomendação ao concessor para que, em oportunidades futuras, exija da Casa de Apoio ao Drogado e Alcoólatra as providências quanto ao alvará de vigilância sanitária. Em discussão, votação, aprovado. Está encerrada a sessão. Antes, consulto o muito digno representante do Ministério Público de Contas sobre eventual interesse em algum dos itens que tivemos hoje na pauta. Não, Excelência. Muito obrigado. Ok, está encerrada. Boa tarde a todos.